Nesta manhã de segunda-feira, vivenciando a primeira semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, finalizamos ontem com a festa do batismo do Senhor, o tempo do Natal. E hoje iniciamos esse novo tempo litúrgico dentro da igreja. A primeira parte do tempo comum, que depois será interrompido pelo tempo da Quaresma, depois Páscoa e depois retorna com a segunda parte do tempo comum. Bem, a liturgia nesta primeira semana do tempo comum, esse tempo de aprender com Jesus, é tempo também de dar uma resposta ao chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Esse convite que Jesus lança para todos aqueles que desejam segui-lo é a conversão. A conversão de cada um de nós, que deve ser diária, a conversão que precisamos buscar todos os dias, porque o seguimento a Jesus exige de cada um de nós essa mudança. Porque quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na nossa barca, seja lançando a rede, seja consertando a rede, quer dizer, nos nossos afazeres, nós temos uma vida. Quando Jesus nos chama e quer fazer de cada um de nós pescadores de homens, pescadores de almas, é preciso essa conversão, é preciso a mudança, é preciso deixar tudo aquilo que nós temos para assumir aquilo que Jesus quer oferecer a cada um de nós como missão. Jesus convida cada um de nós a sermos missionários, a participar com Ele da missão dele. Outro dia dizíamos que a missão de Jesus é também missão nossa. Então é o convite que ele faz: convertei-vos e crede no Evangelho. E anuncia ainda que o reino de Deus se faz presente, se faz próximo de nós. Então Jesus, por assim dizer, também nesta primeira semana do tempo comum, inicia a sua missão, inicia a sua vida pública.
dizendo que o tempo se cumpriu, o reino de Deus se faz próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Com essas palavras, Jesus inicia a sua vida pública, inicia a sua missão. E nesta missão de Jesus, ele quer contar com cada um de nós. E por isso a liturgia nos traz esta página do Evangelho, onde Jesus, passando à beira do mar da Galileia, encontra dois irmãos, Simão e André, de profissão pescador, que estavam exercendo a sua função. Não é que Jesus chama quem está à toa, quem não tem nada para fazer. Jesus quer para o seu reino trabalhadores e por isso chama aqueles que querem trabalhar, não aqueles que querem aproveitar do reino, não aqueles que querem só usufruir das coisas de Deus, mas aqueles que querem trabalhar. E por isso chama Simão e André. E a resposta desses dois irmãos, surpreendente para cada um de nós, é o convite, o chamado que Jesus fez. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E a resposta deles foi essa: deixando imediatamente as redes, nos lembra o Evangelho, seguiram a Jesus. Este chamado de Jesus, de um lado, e do outro lado a nossa resposta. Este exemplo de chamado, este exemplo de resposta é que vai nos animar na nossa caminhada, nesse período de catequese, de aprender com Jesus nesse tempo comum. André e Simão, que deixam tudo imediatamente para seguir Jesus. E depois Jesus caminha mais um pouco e encontra outros dois irmãos. Esses nós também conhecemos como filhos de Zebedeu. Tem outras histórias aí, não é? Quando a mãe desses dois últimos vão atrás de Jesus para fazer um pedido. Mas fiquemos hoje neste chamado que Jesus faz também a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam ali também trabalhando, exercendo a profissão, eram também pescadores, e Jesus os chama, e eles também deixam as redes, deixam a barca, deixa o pai Zebedeu para seguir Jesus. Queridos ouvintes, neste primeiro dia do tempo comum, o convite de Jesus e o exemplo desses 4 bons discípulos que, ouvindo o chamado de Jesus, imediatamente deixaram seus afazeres para seguir Jesus, para participar desta missão de Jesus, que também é a nossa missão. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude primeiro a distinguir o chamado, porque hoje tem muitos chamados, mas nós precisamos estar atentos para distinguir e saber qual dos chamados nós vamos atender. Precisamos atender o chamado de Jesus, que não é fácil, é um chamado exigente, é um chamado de conversão, é um chamado de acreditar no Evangelho e é um chamado de pôr a mão na massa e trabalhar. O reino se faz presente, o reino está próximo. E o convite de Jesus a cada um de nós é para que o ajudemos a implantar este reino, a fazer este reino acontecer onde estivermos. Que, a exemplo desses irmãos Simão e André, e também os outros
2, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que nós saibamos responder com generosidade o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. E claro, nesse ano santo, somos convidados a levar a esperança, a sermos peregrinos da esperança. É o convite que o Senhor nos faz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você ainda não se inscreveu no canal da Associação Mães Mônica no YouTube, o faça para nos ajudar também a crescer e para que outras pessoas possam usufruir desta breve e simples meditação. E agradeço pela sua compreensão.